E aí, Matheus, quando nós vamos para a etapa de investigação, agora você matou. O que é o follow-up? O vendedor, muitas vezes, ele decora um discurso, ele decora uma narrativa. Muitas vezes o empreendedor está acostumado a falar aquilo por anos, né? Porque é o jeito que eu aprendi a vender. Sim, exatamente. Beleza, tem os clientes que vão comprar com você, meu amigo, mas a tua taxa de conversão vai aumentar quando você começar a utilizar o que o cliente falou. O cliente comenta o seguinte, olha, eu gostaria de ver um apartamento de 2 quartos. O vendedor pergunta, qual a localização? Eu gostaria de ver um apartamento, por exemplo, na região do Água Verde. Beleza, 2 quartos, Água Verde. E aí o vendedor começa a fazer um monte de perguntas para o cliente que não tem nada a ver com 2 quartos e nada a ver com Água Verde, né? E aí ele começa a conversar com esse cliente, leva ele para várias perguntas, repletas perguntas, né? E isso deve acontecer em muitos negócios. Você ficar perguntando, qual que é o tamanho, para onde você vai, o que você deseja, que são perguntas de investigação. Sim. Mas o mais correto é você utilizar o próprio neurônio do cliente. Exatamente. Sabe como que utiliza o próprio neurônio do cliente? Perguntando certo e esperando o que ele tá voltando para você, né? Para você moldar o teu discurso ali da maneira certa. Isso. E além disso, fazendo com que ele pense no que ele precisa para ele falar para você. Exatamente. E aí são as perguntas, Rafa, de neurônio. Qual que é a pergunta de neurônio? Se a pessoa me falou 2 quartos, o que o neurônio dela tá falando? 2 quartos? Espaço, apartamento. Então eu não abro um outro neurônio enquanto eu não explorei aquela caixa. Então eu aproveito. Olha, eu estou aproveitando que você está vendo um imóvel de 2 quartos. Né? Então eu preciso fazer as perguntas com base no que o cliente está me falando. Sim. Então a dica que eu dou agora para o empreendedor que trabalha no WhatsApp, Matheus, agora a gente está falando de investigação, né? Abre a sua conversa no WhatsApp, esquece tudo que você falou do lado direito. Porque se você tivesse falado algo que fosse bom pro cliente e ele tivesse gostado, ele teria comprado, tá? Então não venha aqui, olha o áudio que eu mandei, olha o áudio que eu mandei pro meu cliente, olha a imagem que eu mandei pro meu cliente, olha que sensacional o meu atendimento. Não, olha pro lado esquerdo. O resultado. Veja o que o cliente está falando. E geralmente o cliente no começo ele tá respondendo bastante. Sim, e ele para de responder. E aí você vai descobrir por que ele parou de responder. É porque o que ele estava te falando e o que você estava respondendo não tinha nexo. Batendo. Então volta um pouquinho, olha para o que o cliente está te falando e pega as palavras que o cliente utilizou e começa a utilizar somente as palavras e vai falando somente os temas que o cliente está falando. O cliente no final ele vai falar assim, a premissa do como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie, né? Ele fala assim, se interesse pela pessoa. E só o fato de você usar a palavra que a pessoa está usando já te auxilia a se tornar uma referência como ela. Que daí entra muito a escutativa, né? Exatamente, você ouvir, usar isso como um gancho e puxar isso como uma pergunta aberta, para ele te responder mais do que você está querendo saber e você ter muito mais contexto para continuar aquela investigação. Isso é uma técnica que eu costumo utilizar bastante e que traz bastante ele para perto de mim nesses momentos. Assim. E tem um ponto interessante também. Desculpa, Tati. Não, pode falar. É que eu tava aqui no flow, que tem uma pergunta. Não, deixa eu só dar essa dica antes, que o Rafa falou, Ali, separa umas dicas de ouro. Sabe qual que é a pergunta que qualquer empreendedor pode utilizar na etapa de investigação e ela serve para qualquer negócio? Não sei, pode mandar. Lá vai, né? Fiz a abertura, fui simpático, né? Recebi a pessoa bem. A pergunta é o que é mais importante para você? Sim. Né? Porque assim, uma pessoa não entra numa loja de coxinha querendo comer pastel. A pessoa já entrou querendo comer coxinha. Então quando a pessoa entra numa loja de coxinha, eu pergunto assim, o que é mais importante quando você pensou em comer uma coxinha? O que é mais importante para você quando você pensou em comprar um carro? O que é mais importante? E aqui vai vir qualquer resposta. Aí vem ouro. Qualquer resposta. Só que daí vem essa pergunta de ouro. Então a segunda parte do processo é você fazer essa pergunta. Com certeza. Eu costumo utilizar muito essa pergunta quando de outra forma. E eu uso bastante, ela realmente me ajuda muito na hora de eu estar conversando com o cliente, né? Pode ser um serviço, um produto, eu peço para ele se imaginar. Imagine que agora você está olhando esses 2 produtos que eu estou te apresentando. Para você escolher qual que é o melhor para você, o que você vai analisar para você tomar a tua decisão? Exatamente. Eu faço de outra forma, mas também traz o mesmo resultado, que é o que é importante para ele ali, né? Exatamente. E nesse ponto que eu vou explorar numa apresentação de uma solução, numa apresentação de um veículo, numa apresentação do apartamento, né? Então, se ele fala que o banheiro é o mais importante para ele, é aquele ponto que você vai enaltecer mais dentro da casa, né? Exatamente. Então, é muito importante mesmo. Você quer comentar, Rafa? Puta, rapaz, até esqueci. Prestando atenção em vocês. Mas é engraçado, né? De como que essa resposta ela vai vir de um jeito para cada pessoa, né? Que nem a questão do carro. Se você ficar falando, por exemplo, o vendedor ali afobadão, ficar querendo falar ali que o carro é econômico, porque não gasta nada,
e não sei o que e tal. Às vezes o cara tá querendo um carro seguro para poder viajar, pra família. Às vezes ele tá querendo um carro potente para poder, né, ficar andando bonitão aí pela rua. Às vezes tá precisando de um porta-mala que seja grande, ou um carro que tenha um custo de manutenção baixo, porque ele já apanhou ali do carro dele antes no passado, né? Ou então pode ser porque ele precisa de um carro de 7 lugares, senão não vai funcionar para ele. Então, sempre você tem que tentar explorar isso da melhor maneira possível.